A sociedade sempre foram pautadas a partir de padrões, sejam eles estéticos ou comportamentais. No tocante ao padrão de beleza, este foi se modificando com o passar dos tempos e, principalmente com a evolução midiática, tornou-se cada vez mais forte e influente. Desde o momento em que nascemos, somos moldados pela sociedade e este ato se intensifica conforme vamos crescendo. A estética corporal nos persegue. Somos bombardeados por fotos de modelos padronizadas e desejadas, anúncios de academias, imagens de pessoas com o corpo ideal, produtos para melhorarem nossa chamada beleza natural, tudo para atingir um objetivo que é enraizado em nossas vidas: ser magro. Mas o que acontece quando não nos encaixamos nessas definições? A sociedade costuma recriminar quem não está dentro da estética esperada. A denominada gordofobia é o ato de fazer piadas, inferiorizar ou ridicularizar uma pessoa gorda, se utilizando dessa característica para tais atos. Mas engana-se quem pensa que a gordofobia está presente somente nos atos de xingamentos e maldades. Ela também se encontra presente em diversos atos de forma velada, seja no olhar de reprovação de uma vendedora da loja de roupas, ou no tamanho dos assentos apertados em ônibus, cinemas e teatros, que muitas vezes claramente não estão preparados para receber pessoas acima do peso. Em um mundo onde impera a chamada ditadura da magreza, qualquer um que não esteja dentro desses limites, considerados aceitáveis, sofre preconceitos e é inferiorizado. Quando não conseguimos atingir a expectativa da sociedade, podemos desenvolver reações que não são perceptíveis de imediato, como problemas psicológicos e emocionais de longo prazo. Isso aparece com a personagem Mônica da série americana Friends. Durante sua infância e adolescência, quando era muito acima do peso, sofreu traumas, sendo julgada constantemente por seus pais. Mesmo adulta, após ter conseguido emagrecer, Mônica ainda apresentava inseguranças e cicatrizes relacionadas a isso. Mas além das dificuldades psicológicas resultantes das expectativas da sociedade, estar acima do peso pode resultar em problemas fisiológicos. Cada vez mais a mídia reproduz alertas sobre os riscos de estar acima do peso ideal. Se comemos muito e não gastamos essas calorias nos exercícios físicos, ganhamos muito peso. Nosso corpo não é capaz de se adaptar a essa drástica mudança, podendo adquirir problemas de saúde como obesidade, hipertensão, diabetes, entre outros. Esses problemas podem levar até a morte. Mesmo o ponto de vista da saúde é explorado de forma problemática pela mídia, que frequentemente trata o emagrecimento como uma obrigação. Além disso, o processo de perda de peso é utilizado como um produto para promover competições televisionadas. Programas como Além do Peso, da TV Record, e Medida Certa, da Rede Globo, visavam o emagrecimento de pessoas obesas, dando-lhes uma rotina de exercícios pesada e cansativa. No primeiro caso citado, quem não atingisse o peso ideal de cada semana era automaticamente eliminado do programa. Percebe-se assim que, ao invés de realmente ajudar essas pessoas, os programas optaram por submetê-las a um processo árduo e penoso, que muitas vezes chega a ser humilhante. As sátiras e o bullying talvez sejam as maiores dificuldades com as quais pessoas acima do peso lidam. Termos como baleia e roliço são utilizados há muito tempo e ainda hoje são presentes na sociedade. A falta de empatia também se manifesta quando se assume que as pessoas não se importam ou não cuidam do próprio corpo. O uso de certos adjetivos e frases de efeito, como mas o fulano não liga, pode ter um efeito negativo, aprofundando eventuais problemas emocionais em pessoas acima do peso. Na grande mídia, esse tipo de tratamento ofensivo é representado frequentemente em diversos meios. Celebridades como o apresentador e comediante Danilo Gentili já praticaram gordofobia em televisão aberta e em redes sociais, espaços com grande alcance. Em abril deste ano, ele fez um comentário preconceituoso com a deputada Sâmia Bonfim, baseado apenas no peso dela. Gentili também fez comentários sobre uma das dançarinas da cantora Anitta, após ela reclamar que os assentos dos aviões não são confortáveis para pessoas com um peso maior. Nas redes sociais, houve reações imediatas contrárias à postura do comediante, mas muitas pessoas também se posicionaram ao lado dele, defendendo que era apenas uma piada. Também ocorreu recentemente o caso da novela das 9 da Rede Globo, A Dona do Pedaço, onde a personagem Gilda, interpretada por Heloísa Jorge, disse a seguinte frase em momento de ciúmes: "Vai lá, olha ela, tomara que ela seja gorda, bem gorda, gordíssima", em referência à mulher que seu marido ia encontrar. A figura da pessoa acima do peso, neste caso, foi usado como uma forma de desdém. A resposta nas redes sociais também foi rápida, condenando a gordofobia por parte dos autores da novela. A representação das pessoas acima do peso ainda é estereotipada.
Uma das características que são atribuídas é a preguiça, como acontece neste trecho da série americana Uma Família da Pesada, em que um pai deixa de acompanhar seu filho em uma atração de um parque aquático por conta do peso. Em seguida, a série mostra vários homens acima do peso num estado de letargia, comendo sem prestar atenção enquanto boiam e ficam congestionados em um rio. Essa visão da pessoa gorda, que é inativa ou sedentária por desleixo e desinteresse, é questionável, já que não necessariamente há relação entre o peso e a disposição para fazer atividades físicas. Outro estereótipo frequentemente reproduzido é o de que essas pessoas são sempre bem-humoradas, servindo de alívio cômico nas séries, filmes e novelas. Muitas vezes, aliás, as pessoas acima do peso não possuem espaço para serem protagonistas na mídia, apenas aparecendo como coadjuvantes que ajudam a personagem principal a resolver seus problemas. Um filme que talvez quebre um pouco dessa visão é Mega Romântico, comédia da Netflix que conta com Rebel Wilson no papel principal, interpretando a personagem Natalie, uma mulher cética em relação ao amor. Ela acredita que nenhum homem a amará por causa do seu físico e da sua baixa estima. O filme ainda busca um equilíbrio entre o discurso feminista e a idealização do amor perfeito, propondo a valorização do amor próprio e sugerindo que a descoberta do par perfeito é necessária para a felicidade. Todos os dias, milhares de pessoas acima do peso se sentem diminuídas pela grande mídia. É comum nos depararmos com uma retratação pejorativa e em tom de chacota em filmes, programas de TV, novelas, etc. É o preconceito disfarçado de piada. Diariamente, pessoas têm que lidar com situações extremamente desagradáveis, sem poderem agir naturalmente, pois são engolidas por um sistema que gera conteúdo que ataca diretamente este grupo. Em Hollywood, o conteúdo ofensivo a pessoas acima do peso é utilizado com frequência, em especial em comédias de grande sucesso. O ator Ed Murphy está envolvido em 2 longas que exploram a figura da pessoa obesa exaustivamente, começando por Norbit, filme que se sustenta quase que exclusivamente em piadas ofensivas com a protagonista Rasputia. Nesta cena, vemos a personagem descendo o tobogã e jogando uma quantidade absurda de água para fora por ser maior que a largura do brinquedo aquático. De quebra, ela ainda atravessa a parede de madeira, pois não consegue parar por causa do peso. Esse não é o único caso de Ed Murphy usando a figura do gordo como algo cômico e engraçado. Professor Aloprado é outro exemplo disso. O ator usa e abusa desse recurso. Lembrando que este filme é na realidade uma refilmagem do longa com o mesmo título de 1963, protagonizado pelo comediante Jerry Lewis. O original, no entanto, não se utiliza da obesidade como foco de humor. Em outro grande sucesso hollywoodiano, Austin Powers, temos Mike Myers interpretando o gordo bastardo, um personagem marcado por ter uma aparência física extremamente robusta e por ser o vilão do filme. Chega a causar estranhamento em alguns momentos do filme o jeito que o personagem é retratado por ser gordo, inclusive é curioso porque parece que a única característica dele é ser acima do peso. Estes são só alguns exemplos dos quais a indústria explorou a ideia de que é engraçado porque tal personagem é gordo. Mais uma imagem passada pela mídia de que as pessoas acima do peso sempre estão insatisfeitas com seus corpos. A sociedade tem a imagem de que somente as pessoas magras são felizes, saudáveis e não apresentam nenhum problema em suas vidas. Esta não é a realidade. O tratamento do gordo como alguém que não é feliz com o corpo ou que não deveria estar satisfeito com o corpo apenas reforça a discriminação a que nos referimos. Mas qual a influência da mídia sobre essas questões? Segundo o pensador Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, a comunicação deve ser vista na medida em que é vinculada ao processo de dominação. Em meio a esta relação, está inserida a indústria cultural, que transforma a cultura em mercadoria por meio da padronização e adaptação de elementos da elite. Além disso, ela nos transforma em massa, nos impedindo de atingir nossa autonomia e assim nos deixa incapazes de questionar a realidade em que vivemos. Segundo a teoria crítica da Escola de Frankfurt, e aqui abrimos aspas, a lógica da produção cultural é a lógica capitalista, e os valores e atitudes reafirmados nos produtos da indústria da cultura são os da classe dominante, fecha aspas. Jürgen Habermas, outro adepto da corrente de pensamento frankfurtiana, apresenta a ideia de que a comunicação passa a ser asfixiada pelas mídias de controle, que produzem uma estereotipação da capacidade comunicativa de entender e discutir o mundo da vida, fecha aspas. Ou seja, o ato de se comunicar com os outros sempre esteve permeado por interesses e ideologias. Trazendo para o contexto das pessoas acima do peso, as redes midiáticas explicitam suas intenções quando passam e insistem na ideia de que devemos ter aparências perfeitas, nos moldando, idealizando e seguindo o padrão para conseguirmos nos adequar e ter nosso espaço no meio social e comunicativo.
Dada a pressão para nos encaixarmos neste espaço, as pessoas acabam por seguir o que a sociedade exige e impõe. Em especial, é exigido das mulheres que se adequem aos padrões de beleza, estando sempre maquiada, bem vestida e super magra. Afinal, as que possuem essas características são as que sempre estiveram nas capas de revistas e denominadas como ícones de beleza. Muitas marcas têm se utilizado de campanhas publicitárias mais inclusivas para quebrar as barreiras da imagem padrão, como é o caso das campanhas com modelos plus size. Esse tipo de mídia visa demonstrar que a beleza não precisa ser necessariamente padronizada em apenas um tipo físico específico, com características específicas. A empresa Nike utilizou-se desse tipo de campanha para demonstrar que as pessoas acima do peso, as chamadas plus size, podem fazer parte do mundo do esporte assim como qualquer outra pessoa. O mesmo vem acontecendo no mundo da moda. Grandes grifes, que são conhecidas por sempre se utilizarem de modelos extremamente magras e padrão, começaram a abrir seu espaço para modelos plus size em suas campanhas e desfiles. A modelo plus size Ashley Graham é um exemplo da inclusão plus size no mundo da moda e das campanhas publicitárias. Apesar das mudanças e da consciência mais inclusiva que as marcas vêm adotando, esse tipo de campanha e representatividade ainda é escasso. Dentre 10 campanhas, apenas 1 ou 2 fogem do padrão. É necessário mais investimento nessas ações para que não sejam mais vistas como a exceção. É preciso que essa representatividade seja normal e corriqueira, transformando-se também naquilo que chamamos de padrão. Por mais que muitas empresas tentem reparar esse erro que construíram durante décadas por meio do uso de pessoas acima do peso em campanhas publicitárias, ainda é muito difícil ver essas pessoas representadas nesse meio midiático. Enquanto o padrão não é desconstruído, seguirá sendo rara a aparição normal e respeitosa de pessoas acima do peso na mídia.